Olá, tudo bom? Nós vamos falar hoje sobre o poder do afeto, mais uma sugestão que tivemos. Meus queridos, se vocês tiverem sugestões, coloca aí na caixa de diálogo que a gente vai falar, nos comentários. Bem, antes de eu começar, vou pedir que você curta, compartilhe e se inscreva no nosso canal. Em tempos de hoje, nos dias atuais, a gente percebe muito a agressividade, seja por vários motivos. Um dos fatos mais atuais é a política. Existem muitas brigas por questões políticas, ideologias, mas sempre houveram. Hoje está mais acirrado no Brasil essa questão, mas existem brigas por política, por religião, e aí entra o futebol e tantas outras coisas. E onde cabe o afeto nessas situações? Veja bem, se você já entra numa relação armado, preparado para o pior, se ela disser X, eu digo Y, se ele falar um, eu falo dois, você já começa perdendo. Eu não estou aqui sugerindo que você seja ofendido e fique calado. Não é isso. Que você não se defenda. O que eu estou sugerindo é não ataque antes. O afeto nas relações é muito importante. Nos casamentos, nas relações a dois, na família, no trabalho, pessoas que sempre chegam armadas. Quando eu digo armadas, não é arma de fogo, arma branca, não, eu falo armadas já preparadas para uma briga, já preparadas para um ataque, já preparadas, como eu falei, para uma discussão. Muitas vezes as pessoas só têm a perder. O afeto nas relações é importante. Por quê? Porque nós conseguimos, através do afeto, até amenizar situações que poderiam ficar mais violentas, mais agressivas, e no entanto não ficam. Primeira coisa, tenha paciência. Se você sabe que aquela pessoa naquele momento, por um determinado assunto ou outro, está irritado, não entre já, eu vou mostrar a verdade para ele, não. Tá? Você precisa parar e pensar. Se ele está irritado com isso, eu vou colocar mais lenha na fogueira? O afeto é isso também, é você tratar o outro com carinho e com respeito, certo? Se você percebe que aquela pessoa é irritadiça por vida, ela tem os problemas dela, então pare. Primeiro, se afaste dessa pessoa, diminua as relações com essa pessoa. Silvia, não posso, é meu marido, é minha esposa, é a minha mãe, é o meu pai, é um parente próximo. Então, aprenda a lidar com ele, certo? Sempre com amorosidade. A amorosidade, gente, quebra muitas barreiras. Se você sabe que aquela pessoa é difícil, já começa a falar com você num tom de voz mais alto, já gritando, comece a falar com ela com um tom de voz mais baixo. Vá diminuindo, ela vai começar a ter dificuldade de ouvir, tá? Mas você vai perceber que ela também vai diminuir a voz. Não entendeu? Entrou num diálogo e esse diálogo está partindo para uma discussão. Aquela pessoa lá difícil já ficou alterada. E você, peraí, não quero entrar nessa história, não quero ficar como ele, alteradão. O afeto é justamente você começar a baixar o tom de voz. Se possível, deixa a pessoa lá falando sozinha. Isso, Silvia, mas aí eu vou ser o bobo da história, eu vou mostrar que tô sendo muito bobo, vou me mostrar muito fraco. Não. Você está se poupando. Se poupando, sim. Porque quando você entra numa discussão, você também se irrita. Você, olha, tua mente tá lá, os hormônios, ó. A cortisona, o cortisol, sabe? Os hormônios, a adrenalina. E isso vai te trazer mais irritação. Tem gente que tem até infarto em discussão. Parece uma novidade, mas a gente sabe que acontece muito. Mas se você entra com calma, se você trata o outro com afeto, essa pessoa que está ali super irritada, super armada para uma discussão, ela vai diminuir. Silvia, mas no trabalho não funciona, meu chefe só chega para mim discutindo. Tá, saiba impor limites,
sem precisar gritar. Tem pessoas que num tom de voz calmo consegue mais coisas do que aquela pessoa que chega irritada, gritando, mostrando, não, eu tenho que mostrar que eu que sou poderoso. Tem pessoas que argumentam de uma forma que os maiores gritos não são capazes de derrubar o argumento. Então, quando eu falo do poder do afeto, não quer dizer que você tem que botar aquela pessoa no colo, aquela pessoa está gritando com você, está te humilhando e você está, oh, desculpa por eu existir. Você dar afeto às pessoas não é te diminuir. Não é fazer com que as pessoas pisem em você. O afeto que eu digo é você parar e tratar as pessoas com calma, mostrando para elas que não precisam gritar, que não precisam ser tão agressivas. Na maioria das vezes, as pessoas começam a te olhar de forma diferente. No começo, talvez você não consiga, talvez elas comecem a gritar, você perca a paciência, mas é um treino. Vá treinando, tratar as pessoas de forma afetuosa. Silvia, você está falando aí de afeto, mas aí é falar de respeito. Não. Você respeita as pessoas sempre. Respeito é uma coisa, afeto é outra. Você senta com a pessoa, olha fulano de tal, você está falando desse jeito, mas eu acho que pode ser por aí. Aí a pessoa começa a gritar, ah, você está errado, não sei o quê. O tom de voz, eu entendo, você está passando por alguns problemas, e está trazendo esses problemas para essa discussão, travestidos desse assunto que estamos falando. Não é? Às vezes as pessoas estão com problemas e como mecanismo de defesa, elas trazem o problema para uma discussão aleatória que não tem nada a ver e elas começam a ficar irritadas e agressivas. Você diz, poxa, ela está tão irritada e agressiva porque a gente está falando de futebol. Na verdade, ela está irritada e agressiva por outras coisas, mas ela quer descontar, ela quer botar para fora essa agressividade, essa irritação através dessa discussão de futebol. Ou de partido político, ou de religião, enfim, de qualquer coisa polêmica. Mas, na verdade, ela quer botar para fora. E ela, às vezes, nem percebe isso, é um processo inconsciente. E ela não percebe, como eu falei, que ela quer colocar para fora toda a raiva, toda a angústia dela. E aí ela coloca sobre a forma dessa discussão. Às vezes, a pessoa está irritada por um problema pessoal, acabou o namoro, está ruim no emprego, então ela vai tomar um chopp com uma amiga e ela começa a discutir sobre a cor da unha, sobre a unha ser curta ou grande, sobre usar maquiagem ou não, e ela começa a se exaltar. E você diz, poxa, ela está exaltada por causa de uma cor de esmalte, por uma cor de batom, ou por causa de uma novela, por causa do Big Brother, enfim. Mas não é. Ela está projetando naquele assunto todas as angústias, todas as raivas que ela tem de outros assuntos, de outros momentos que ela está passando ruins. Talvez ela nem mesmo perceba. E às vezes você entra nessa vibe e começa a discutir. Daqui a pouco, poxa, eu discuti com a minha melhor amiga por causa de um esmalte e a gente deixou de se falar. O que foi que aconteceu? É nessa hora que a gente tem que pensar, poxa, se ela tá assim, alguma coisa tá havendo. Eu conheço essa minha amiga há muito tempo e ela não é desse jeito. Ela não é briguenta, ela não é agressiva. Se ela tá assim, tá vendo alguma coisa muito difícil. E aí eu falo do afeto. Você começar a falar com a voz mais baixa, mudar o assunto, contemporizar, entendeu? Então é isso que eu estou tentando trazer para você. O afeto não é você botar no colo, ou você se vitimizar, ou você se deixar virar um carpete e a pessoa pisar em você. Dependendo da pessoa que você estiver conversando, se você conhece aquela pessoa há muito tempo, sabe que ela não é agressiva e que ela está sendo agressiva naquele momento, e que não há um motivo aparente para isso, e que você gosta dela, que você a ama, que você trata ela bem, que você quer o bem dela, trate-a com afeto. Ela vai começar a diminuir o tom de voz para você. E ela vai perceber que aquilo ali não tinha motivo para estar acontecendo, que aquela situação poderia ter sido conversada de outra forma, poderia ser tratada de outra forma. Então, resumindo, o poder do afeto é esse. O afeto para as pessoas não é só o toque físico, o contato, sentar no colo, falar feito nenenzinho, ô bichinha, ô menininha. Não, é você começar a tratar com amor. Peraí, ela está falando dessa forma? Vou baixar o tom de voz, vou mudar o assunto, vou contemporizar, como eu já falei antes.
tentem fazer isso. Tentem tratar os outros com afeto. Vocês vão ver que isso vai voltar para vocês. Essa pessoa em questão, ou essas pessoas, elas vão perceber, se não perceber na mesma hora, mas com o decorrer do tempo, sendo tratadas de forma educada e pacífica, que não precisam estar gritando e jogando pedras. Agora, cada caso é um caso. Não estou dizendo aqui que todos, certo, vão começar a lhe tratar bem. Mas você vai usar o teu afeto com pessoas que você sabe que naquele momento estão passando por momentos difíceis. Tá? E que por isso estão agitadas e agressivas. Com isso, eu não estou falando que vocês precisam baixar a cabeça para todo mundo. Autoestima em primeiro lugar, mas tratar o outro de forma pacífica também é ter afeto a si mesmo, porque você vai ter o teu autorrespeito e vai respeitar o momento do outro. Um grande abraço.